Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez tentando trazer um pouco de notícia, né, fazendo um pouco de comentário, uma análise fria dos fatos, daquilo que a gente vê na TV, do que ouvimos e do que lemos, né, na nossa internet. Bem, e hoje eu fui surpreendido com uma notícia, de fato, a matéria, o cabeçalho da matéria é engraçado, né? Mas depois que a gente começa a ler, a gente vai vendo a mentira sendo colocada e o que estão tentando fazer lá fora, escondendo uma realidade aqui dentro, como se o mundo fosse tolo e não estivesse olhando o que está acontecendo no Brasil. Né? Uma carta do embaixador brasileiro mandada rebatendo uma matéria do El País no dia 11, né, que ela diz mais ou menos assim. Vamos ler. O Itamaraty ataca jornal e diz que o povo aprova a ação de Bolsonaro na Covid-19. Tá? O colunista é o Jamil Chad, do UOL. A embaixada no Brasil, em Madrid, ataca o principal jornal espanhol El País. Numa, quarta de, numa, desculpem, numa carta de 4 páginas enviada no dia 17 de março ao diretor do diário Javier Moreno e assinada pelo embaixador Pompeu Adelci Neto, o Itamaraty diz que os êxitos na campanha contra a Covid-19 são reconhecidos pela população e que a pobreza cai e que a democracia é sólida no Brasil. Desculpa, gente, desculpa, mas não tem como não sorrir. A pobreza cai. A pobreza está caindo, Bolsonaro, mas é de fome, entendeu? De fome. Com esse auxílio emergencial de R$ 150. E vai cair mais, porque está caindo de fome e está caindo de Covid, porque não tem vacina. Né? Tu deixou teu povo morrer, Bolsonaro. Deixou teu povo morrer. E na hora não quer ser chamado de genocida, né? Bem, continuemos. O documento é mais um exemplo numa série de respostas que diplomatas foram instruídos a dar a jornais estrangeiros que publicaram reportagens e colunas contrárias ao presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Nos últimos meses, outros meios de comunicação no exterior já receberam cartas similares, entre eles o jornal Le Monde. Quer dizer, eles estão mandando cartas mentirosas, assim como eles fazem com os dados da pandemia, dos contaminados, que eles escondem isso, né? Escondem o número de contaminados, o número de mortos, né? Até porque agora fica até mais difícil. A gente com 2 ministros da saúde, não adianta, não serve por meio os dois, né? Os dois. Serve para quê, ministro da Saúde hoje no Brasil? Para que serve? Só para ganhar dinheiro, salários altos, né? Altos salários, como cabide de emprego. E disseram que a mamata acabou, né? Incrível. Nesse caso, a queixa se referia ao editorial publicado pelos espanhóis no dia 11 de março e sob o título de El Impacto de Lula. De acordo com o embaixador, o texto é desconectado da realidade dos fatos no Brasil. Correto. Totalmente desconectado da realidade no Brasil. Né? Totalmente. O texto também critica o texto, caminhado pelo embaixador, né, do Brasil, de o jornal ter apontado a polarização da sociedade brasileira como resultado das ações de Bolsonaro. Já ouviram falar da polarização das sociedades modernas? Da polarização dos Estados Unidos em relação ao Brexit? Questiona o embaixador. Se há um elemento que caracteriza as sociedades democráticas contemporâneas, é a polarização de suas populações sobre opções essenciais, explica. Sobre o Brasil, o embaixador coloca em questão se existiria tal polarização. Claro, demais. A polarização política no Brasil, se é que existe uma polarização política no Brasil, não viria da atuação do presidente e insiste que o debate deve ser visto como exemplo do pleno funcionamento da democracia no Brasil. Que debate? Que debate? Como é que Bolsonaro vai fazer debate se ele vive se escondendo da mídia? Tem raiva de repórter, tem raiva de ONGs, tem raiva de sindicatos.
tem raiva de SMT, tem raiva de PT, tem raiva de partidos que fazem oposição a ele. Não senta com nenhum deputado para conversar, só senta para conversar com o Centrão para saber o que o Centrão está querendo. De emenda, de dinheiro, sei lá, as negociatas aí. O que é que Bolsonaro faz mais? Que democracia é esse? Como é que ele para conversar? Com quem que Bolsonaro para conversar? Pois é. A retórica do presidente Bolsonaro é apenas inaceitável para aqueles que recusam o pluralismo das visões políticas, que desejam invalidar a liberdade de opinião e que criticam a versão única, de fonte única, de partido único, disse o embaixador. Isso ele deve estar se referindo ao PT. Gente, não é o PT que está reclamando de Bolsonaro. Não é. O Lula está fazendo a campanha dele. O Lula está fazendo a parte dele. O maior presidente dessa história desse país está fazendo a parte dele. E vai voltar a ser. Vai voltar a ser. Porque o Bolsonaro é o maior cabo eleitoral do Lula. O Bolsonaro é o maior cabo eleitoral do Lula. No dia que ele fizer a metade do que o Lula fez, ele consegue ser melhor do que o Lula. No momento. Mas ele é o contrário de tudo. Ele é não, 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 não e não para tudo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. De que esse cara gosta? Só do filho dele mesmo? E mentir. E mentir. E usar o gado. Ficar usando o gado aí. Porque ele não gosta nem de vocês, gado. Não gosta, não. Vocês só servem como massa de manobra. É bucha de canhão. Vocês são bucha de canhão. Porque se não fosse vocês, o Brasil já tinha voltado a viver. Já estava todo mundo vacinado se não fosse vocês. Vocês é que ficam dando sustentação a esse vagabundo aí. Sem citar o fato de que vários dos filhos do presidente estão sob investigação, o diplomata também cita o trabalho de Bolsonaro para projetar luz sobre vantagens indevidas e garante que o compromisso do presidente com a democracia é firme, constante e inexorável. Segundo ele, as instituições funcionam no Brasil e o presidente cumpre rigorosamente a Constituição. Como cumprir Constituição? Como? Bota o povo dele para tocar fogo em boneco do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Supremo Tribunal. Bota o povo dele para estar pedindo para fechar o Supremo Tribunal e não diz nada. Não chama o povo dele para dizer isso. Não pode. Nós não podemos fazer isso. Isso é inconstitucional, isso é crime. Eu não posso permitir que vocês continuem cometendo esse tipo de crime. Se querem me apoiar, respeitem. Respeitem as instituições, já que vocês querem me apoiar, porque eles também não vão nos respeitar. Se nós continuarmos fazendo isso. Isso, Bolsonaro, é que é para te fazer. É isso. Respeitar as instituições. Se ele cumprisse rigorosamente a Constituição, ele não ficava ameaçando de dar golpe militar, de dizer que o seu exército... Que merda é essa, Bolsonaro? O exército não é seu. O exército é do Brasil, é do povo brasileiro. Somos nós, os nossos tributos, que pagam os salários desses profissionais que estão lá. Não quer dizer que eles também não têm dos seus salários descontados. Tem seus salários descontados, também ajuda a pagar, porque eles trabalham, é preciso receber, mas somos nós que pagamos, o povo brasileiro. É que paga. Porque no único momento que o exército pode participar de alguma coisa, é para dar golpe. Pelo amor de Deus, não existe isso. Não existe. Até quando o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, o Brasil nem queria ir, porque Getúlio Vargas era que nem Bolsonaro. Ele era um simpatizante do fascismo e era outro simpatizante do nazismo. O Brasil foi nas últimas por pressão dos Estados Unidos e os países aliados. Por pressão, mas o Brasil não ia lutar contra a Alemanha. Não ia. Porque foi a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que foi com os pracinhas, seus pracinhas, que foram para a tomada, tiveram presente na tomada de Monte Castelo, de Montes, né, e Monte Pornô. Mas de mais nada. E a única vez que o Exército resolveu alguma coisa no Brasil, fez alguma coisa no Brasil, foi no golpe de 64 contra os próprios brasileiros. A gente não consegue botar o nosso exército para brigar. O nosso exército não briga contra as forças estrangeiras que tentam avacalhar, que tentam invadir nosso país, que tentam fazer... Quer dizer, não defende a soberania nacional. É isso. Não defende a soberania nacional.
Na hora que se precisa do nosso exército, é para botar ele contra o povo. É para botar ele para matar o próprio povo. Será se Bolsonaro e você não estão sabendo que não tem condição de ter golpe militar? Não tem, o Brasil não tem mais tempo para isso. Hoje nós somos quase 230 milhões de brasileiros. Quase 230 milhões de brasileiros. Isso não existe, não existe. Continuamos. O documento não faz referência ao fato, aprovação da gestão na pandemia. Olha só, a aprovação da gestão na pandemia. O documento não faz referência ao fato de o país ser hoje o líder mundial em novas mortes pela Covid-19. Mas, segundo o diplomata brasileiro, não há no país um elevado nível de aprovação pública no que se refere à gestão da pandemia. A carta aponta que esse percentual da população é inequívoco em reconhecer os êxitos e acertos de uma questão da crise sanitária que somente o país tem a irresponsabilidade de qualificar como nefasto. A crítica do embaixador e sua constatação de um suposto apoio popular de constatar com uma recente pesquisa do Datafolha que revela que a rejeição a Bolsonaro na gestão da crise bateu recorde e atingiu 54% dos entrevistados. Bem, gente, eu quero falar um pouquinho aqui dessa questão das pesquisas. Vocês viram o que aconteceu ontem? O que a Folha de São Paulo e seu Instituto de Pesquisa Datafolha está querendo fazer com o país? A Globo continua querendo ver o país acabado. Ela bateu no Lula, fez tudo acontecer contra o Lula, tirou da gente um presidente legítimo que era para a gente ter hoje, e já está todo mundo vacinado. Se fosse o Lula presidente, todo mundo já estava vacinado. E caiu de bandeja, caiu nas pernas da presidência da República desse cara despreparado, desqualificado que está aí. E não tem um projeto, nem para a família dele. Imagine para o Brasil. Nem para a família ele tem projeto. Imagine para o Brasil. Esse cidadão, desqualificado, ganhou uma presidência por causa dessa tal de Globo. Por causa dessa Globo. Hoje, dá nojo assistir o telejornal da Globo. Ontem, deu nojo ver aquilo ali, a pesquisa. Eles vão pesquisar se o povo brasileiro quer saber se o Lula quer para ficar preso. Se o Lula pode ser condenado. Por que não pergunta? Por quem o povo quer ser governado? O que o povo espera do novo presidente da República? O que o povo está achando dessa administração atual? Perguntem isso que vocês vão ter as respostas. Mas a Globo continua querendo trabalhar contra o Brasil. Continua trabalhando contra o Brasil. Deixa a Globo com o Bolsonaro, que o Bolsonaro se resolve. Ele se merece. Bem, a crítica do embaixador e a sua constatação de um suposto apoio popular se constatam com uma recente pesquisa da Datafolha. Besteira. Entre os feitos do governo, segundo a carta, está a liberação de recursos para 3,9 mil leitos de UTI. Num país de 210 milhões de habitantes. Gente, o embaixador tampouco menciona o fato de que o Brasil não aderiu, menciona o fato de que o Brasil não aderiu ao consórcio mundial de vacinas, num primeiro momento. E quando passou a integrar o sistema, solicitou o mínimo de doses possível dentro do acordo. Esse é o governo Bolsonaro que o gado defende. Vocês não estão vacinados, é por causa dele. Mas vocês, muito bem feito, a fitosa de vocês já estava aqui no Brasil. O diplomata questiona se as posições do editorial seriam resultado da ignorância ou má fé. O texto ainda conclui com ataques duros, insistindo sobre uma versão alienada por parte do jornal e acusando os espanhóis de radicalismo político típico de quem tem dificuldade de aceitar visões alternativas. Ainda bem que esses embaixadores são funcionários era para ser funcionários do Brasil, mas eles atendem a demanda do senhor presidente Jair Messias. O não faz nada, o só faz ao contrário. Bem, gente, só para finalizar aqui, fiz um comentário em cima dessa carta. É o seguinte. Por que está faltando um presidente para o Brasil? Porque quando a gente procura, a gente não encontra. Os governadores sentam com o presidente ele só sabe xingar. Xinga, tem raiva, ele não gosta de PT, ele não gosta de Globo, ele não gosta de não sei quem. Sim. Ele não gosta da vacina, mas ele diz que tem a cloroquina, mas ele não apresenta um plano disso. Aí não tem nem ministro da saúde. Ele não tem um projeto para o combate. Ele vai para a rua, o projeto de Bolsonaro, não usar máscara. O filho dele manda a gente meter a máscara, né? No final da espinha.
aglomerar. E por aí vai. E são coisas que a gente já nem comenta muito, porque a gente já sabe quem é o monstro que está lá. Psicopata, né? Que precisa ser tratado, precisa ser afastado do cargo imediatamente. Ou então, gente, o bicho vai pegar mais pra gente. Tá na hora do povo se manifestar. Tá na hora, já está passando da hora. Já está passando da hora. O que se viu essa semana? O cara chega e coloca uma placa lá do Lula. Vai um grupo de delinquentes, né? Derruba a placa do Lula em nome do senhor Jair Messias. E se fosse a placa do Bolsonaro que tivesse lá? E alguém do Lula chegasse e derrubasse a placa do Bolsonaro? Aí vem esse embaixador falar em democracia, que esse grupo de Bolsonaro é um grupo democrático? Não existe, embaixador. O mundo sabe e o mundo está botando aquilo que de fato é verídico. Vocês estão tentando mentir para o mundo, mas não conseguem mais mentir nem para vocês mesmos. Valeu, galera. Quem gostou do nosso comentário, dá um like aí. Precisamos do like de vocês para ver se o YouTube reconhece aí o nosso trabalho e dispare aí nas suas plataformas para ver se a gente consegue melhorar mais a qualidade do nosso trabalho. Valeu, até a próxima.